Salve, salve pessoal! Então vamos lá, né, para resolver mais uma questão que eu postei nas minhas redes sociais e muita gente errou. Na verdade é uma questão difícil, né, que trata de dois temas espinhosos, que são operações de crédito e despesa de pessoal. Então a pergunta basicamente, né, já está aí no na nossa tela. Os entes poderão realizar operações de crédito para pagar despesa de pessoal? Então tem muito ente aí endividado e muitas vezes sem recurso para pagar até despesa de pessoal. Então será que esse ente poderá pegar dinheiro emprestado para pagar despesa de pessoal? Então na verdade foi até um tema, né, que foi alertado pelo professor Feijó, grande mestre Feijó, e eu estou aqui, né, acrescentando mais essa pergunta difícil para que vocês tenham conhecimento das regras atinentes a essa questão, beleza? Então basicamente são temas que estão relacionados, que estão regrados, né, pela Constituição Federal e também pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e tem uma decisão do STF que também normatiza esse tema. Então vamos lá para a gente fazer essa visualização. Olha só, primeiro, né, eu vou lá na Constituição Federal, porque na Constituição Federal a gente vai encontrar dois artigos que falam sobre operações de crédito. O artigo 167, na verdade, um artigo só, mas com dois dispositivos, né? O inciso 3º estabelece a famosa regra de ouro, então não pode pegar dinheiro emprestado, né, realizar operações de crédito em valor que exceda o montante da despesa de capital. Então, por exemplo, se o ente já tivesse com seu limite da regra de ouro lá atingido, ele não poderia realizar essa operação, né? Porque na verdade o máximo que o governo pode pegar de dinheiro emprestado é o montante da despesa de capital. Então se ele tem lá 100 milhões de despesa de capital, o máximo que ele pode pegar emprestado são 100 milhões. Um alerta importante que eu sempre gosto de fazer para os meus alunos é que esse recurso, tá, gente, ele tem como limite despesa de capital, mas depois que o dinheiro entra, o governo pode financiar outras despesas, beleza? Não necessariamente despesa de capital, na verdade é um limite, beleza? Então é o primeiro passo, saber que a regra de ouro existe, né, uma vedação prevista lá no artigo 167. Segunda regra, essa bem específica, né, para a questão que a gente está fazendo, olha só que fala o inciso 10, né, são vedados. Aí vamos lá, transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita pelo governo federal e estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesa com pessoal, ativo, inativo e pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então a primeira coisa, né, que já está na Constituição Federal, uma regra basilar, não se pode um ente emprestar dinheiro para outro ente para pagar despesa de pessoal. Está claro, bem claro, cristalino no inciso 10. E muita gente errou a questão porque lembrou do inciso 10. Mas tem as exceções, né? E aí que está o detalhe da questão. Inclusive esse inciso 10, ele foi inserido exatamente para acabar com a irresponsabilidade fiscal que existia, né? Que o ente não cuidava das suas finanças e depois faltava dinheiro para pagar a despesa de pessoal e acabava pegando dinheiro emprestado com a União com o Estado, né? O Estado com a União e o município com o Estado com a União. Então, para acabar com isso, foi estabelecida essa vedação. Mas isso só vale de ente, operação de crédito de ente para ente, tá, gente? Então, ficar atento a isso. Bom, o artigo 35 da LRF, né, porque a LRF tem vários dispositivos. O artigo 35 fala que é vedada a realização de operação de crédito entre um ente da federação e outro. Então, o artigo 35 ele também veda, não se pode fazer operação de crédito entre um ente e outro. Não pode. Então, entre Estado, município, União, Estado, município, União, não pode. Inclusive, suas entidades da administração indireta. Só que o parágrafo 1º desse dispositivo do artigo 35 fala o seguinte, que excetuam-se da vedação a que se refere o caput, né, as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive entidades da administração direta, que não se destinem a financiar direto ou indiretamente despesas correntes. Então, gente,
Na verdade, o parágrafo 1º, ele permite que uma instituição financeira estatal, um banco, né? Então, vamos lá, vamos pensar em banco, Banco do Brasil, banco público, né? Caixa Econômica Federal, BNDES ou algum banco estadual, empreste para outro ente para financiar, desde que não seja para despesa corrente. E aí tem que lembrar o seguinte, que despesa de pessoal é uma despesa corrente. Então, na verdade, um banco público pode emprestar para financiar a despesa de capital, só não pode emprestar para financiar a despesa corrente, como, por exemplo, a despesa de pessoal. E o artigo 36, ele diz o seguinte, que é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle. Então, na verdade, o que está dizendo ali? Que um banco não pode emprestar para o próprio dono, tem que prestar para outro ente. Então, o Banco do Brasil, quem é o dono do Banco do Brasil? A União. Então, o Banco do Brasil não pode emprestar para a União, mas pode emprestar para estados e municípios, tá bom? Em decorrência dessa vedação aí do 36. Mas cuidado, associado ao 35 só pode para despesa de capital, não pode para despesa corrente. Então, mais uma vez, um regramento, né, proibindo aí empréstimos para pagar despesas correntes, que inclui a despesa de pessoal. O artigo 23 da LRF, ele diz o seguinte, se o ente, né, estourar o limite com despesa de pessoal, ele tem 2 quadrimestres para excluir, né, se readequar ao limite. Se ele não se readequar ao limite nesses 2 quadrimestres, aí o parágrafo 3º, que é o importante aqui para a gente, fala o seguinte, não alcançada a redução no prazo estabelecido enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá. Aí está lá no inciso 3, contratar a operação de crédito. Então, por exemplo, se nesse caso específico o ente, né, tivesse estourado o limite, não tivesse no prazo de 2 quadrimestres reenquadrado, ele não poderia realizar a operação de crédito, com uma exceção, é claro, ressalvadas destinadas ao financiamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com pessoal. Né? É aquele caso de um PDV, basicamente, né, um PDV, que é um plano de demissão voluntária para tentar ali as pessoas, os servidores, fiquem incentivados e peça para entrar nesse plano, e aí o governo consegue expurgar esses servidores e reduzir a despesa de pessoal, beleza? Então também tem essa regra, então claro que tem que cumprir essa regra para poder realizar operação de crédito. Mas vamos lá voltar para a pergunta, né? E agora? Vamos voltar para a pergunta para a gente lembrar? Então tá lá. Os entes poderão realizar a operação de crédito para pagar a despesa de pessoal? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, não pode de ente para ente. Tá? Na Constituição Federal, se for para pagar a despesa de pessoal, o ente não pode emprestar para outro ente. E o artigo 35 deixa bem claro que o ente não pode emprestar para outro ente também para financiar despesas correntes, né? Inclusive os bancos, né? Que são as instituições financeiras estatais, elas não podem emprestar para pagar despesa corrente, só para pagar despesa de capital, mesmo assim se for de outro ente. Mas, e o detalhe importante, e se for uma instituição privada, pode para pagar despesa de pessoal? Pode, não tem nenhuma vedação. Se for instituição privada, não tem nenhum impedimento nem na Constituição Federal, nem na Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, é claro, tem que ter obedecido a regra de ouro, tem que obedecer, né, aquele artigo 23 da LRF, que fala que não pode ter ultrapassado o limite com despesa de pessoal, né, nos 2 últimos quadrimestres. Então, com instituição privada pode, só não pode com instituição pública, né? Quando for empréstimo realizado junto a outro ente, aí não pode. Inclusive tem uma decisão, tá, gente, que eu vou colocar aqui até para fundamentar aí essa pergunta. Teve até uma decisão do STF, que foi num caso da SEDAI, onde o dinheiro proveniente de um empréstimo ia ser para pagar preferencialmente servidores da SEDAI, né? E aí o ministro, né, nesse caso específico, lá, o Luiz Roberto Barroso, ele emitiu uma liminar afastando a participação de bancos públicos em operações de crédito para pagar
pessoal. Isso está lá no portal, tá, gente? Tem até aí a referência lá no portal do STF, uma decisão de, se eu não me engano, de 2017. Ou seja, banco público não pode, se a operação de crédito tiver como foco pagar a despesa de pessoal. Mas olha só o detalhe, vamos ler. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal, em seu artigo 167, inciso 10, que a gente leu, veda a concessão de empréstimo por instituições financeiras estatais para o pagamento de despesas de pessoal ativo, inativo e pensionista. O que a Constituição proíbe é que os empréstimos realizados junto a instituições sejam utilizados para o fim específico de pagar despesa de pessoal. Disse, No entanto, olha só, aí está o fundamento importante da questão. No entanto, destacou o ministro, a proibição não impede que o Estado realize empréstimo com instituições financeiras privadas para o pagamento de despesas correntes em geral ou especificamente de despesa com pessoal. Então, gente, já tem inclusive aí uma decisão do STF dizendo que se for para despesa de pessoal, se for instituição financeira privada, tá, gente? Bradesco, Itaú, Santander, etc., pode. Só não pode se for banco público. Só não pode se for de outro ente. Então, voltando à questão, os entes poderão realizar operações de crédito para pagar despesa de pessoal? Sim. Maravilha? Então, pessoal, mais uma vez, quem puder me ajudar aí, se inscrever no meu canal do YouTube, Quem puder aí me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Prof. Alexandre Teshima, meu Facebook, Professor Alexandre Teshima. Então, mais uma dica aí para vocês. Bons estudos e sucesso!